A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências. Essas potências estavam organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. A guerra é frequentemente descrita como o conflito mais destrutivo da história humana. Abaixo vou detalhar os principais eventos da guerra, do começo ao fim, antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, opção 19. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes impôs severas punições à Alemanha, incluindo perda de território, redução militar e pesadas reparações financeiras. O descontentamento na Alemanha devido a essas condições ajudou a alimentar o surgimento do nazismo. Ascensão de Adolf Hitler e do nazismo. Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933, prometendo restaurar o orgulho nacional e expandir o território alemão. Ele ignorou as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes e começou a rearmar a Alemanha. Expansão do Eixo. Nos anos 1930, a Alemanha, sob Hitler, começou a anexar territórios vizinhos como a Áustria, Anschluss, em 1938, e a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Simultaneamente, o Japão expandia sua influência na Ásia, invadindo a Manchúria em 1931 e a China em 1937. A Itália, sob Benito Mussolini, invadiu a Etiópia em 1935. Início da guerra, 39 a 41. Invasão da Polônia. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, utilizando uma tática de guerra rápida e brutal conhecida como Blitzkrieg. O Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939, marcando o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Guerra falsa, não se 39-40. Entre a invasão da Polônia e a invasão da França, houve um período de relativa inatividade militar no fronte ocidental, conhecido como a Guerra Falsa ou Sitzkrieg. Invasões no norte e oeste da Europa, 1940. A Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega em abril de 1940. Em maio de 1940, Hitler lançou ofensivas na Bélgica, Países Baixos, Lugo e França. A França caiu rapidamente e Paris foi ocupada em junho de 1940. Batalha da Grã-Bretanha, Bürgenland. Com a queda da França, a Grã-Bretanha ficou isolada. A Luftwaffe, Força Aérea Alemã, iniciou uma campanha aérea para destruir a Royal Air Force e preparar uma invasão da Grã-Bretanha. No entanto, a RAF conseguiu resistir e a invasão foi cancelada. Operação Barbarossa. Em 22 de junho de 1941, Hitler violou o Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado com a União Soviética em 1939. Ele lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Esta foi a maior operação militar da história. Porém, as forças alemãs não conseguiram capturar Moscou antes do inverno. Expansão da guerra e entrada dos Jesuit em 1942. Ataque a Pearl Harbor. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. Isso levou os Zeus a declararem guerra ao Japão. Em resposta, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos SFOA. Isso uniu os conflitos na Europa e no Pacífico em uma única guerra global. Campanha do Norte da África, 1943. As forças do Eixo, lideradas pelo marechal de campo alemão Erwin Rommel, tentaram capturar o Canal de Suez. Após uma série de batalhas, incluindo El Alamein em 1942, as forças aliadas lideradas pelo general britânico Bernard Montgomery conseguiram derrotar as forças do Eixo. Batalha de Stalingrado de 1943. Uma das batalhas mais sangrentas da guerra ocorreu em Stalingrado, na União Soviética. A cidade foi palco de intensos combates de rua entre as forças alemãs e soviéticas. Em fevereiro de 1943, o 6º Exército Alemão se rendeu, marcando uma virada decisiva na guerra na frente oriental. Reviravolta e avanços aliados, 1944. Invasão da Itália, 43. Após a campanha no norte da África, os aliados invadiram a Sicília em julho de 1943 e, posteriormente, a Itália continental. Mussolini foi deposto e a Itália se rendeu em setembro de 1943. No entanto, os alemães continuaram a lutar na Itália até 1945. Dia D, 1944, em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram a Operação Overlord, a invasão da Normandia. Este foi o maior desembarque anfíbio da história, que resultou na abertura de um segundo fronte na Europa Ocidental e no avanço dos aliados em direção à Alemanha. Libertação da França e da Europa Ocidental, em 1944. Após o dia D, os aliados avançaram rapidamente pela França, libertando Paris em agosto de 1944. Continuaram avançando em direção ao leste, libertando a Bélgica e os Países Baixos. Fim da guerra na Europa. Ofensiva soviética e Batalha de Berlim, 1945. No início de 1945, o Exército Vermelho Soviético lançou uma série de ofensivas que empurraram os alemães de volta para a Alemanha. A Batalha de Berlim, em abril-maio de 1945, foi a última grande batalha na Europa. Hitler cometeu suicídio em 30 de abril de 1945 e a Alemanha se rendeu em 8 de maio de 1945. Dia da Vitória na Europa.
Fim da Guerra no Pacífico. Batalhas no Pacífico e bombas atômicas. No Teatro do Pacífico, os lutaram contra o Japão em batalhas como a de Midway, 1942, e Guadalajara, 42, e 33. Em 1945, após campanhas devastadoras nas Ilhas Marianas e nas Filipinas, os USA começaram a bombardear o Japão. Em agosto de 1945, os USA lançaram bombas atômicas em Hiroshima, 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, encerrando a guerra. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Criação das Nações Unidas. Após a guerra, a ONU foi criada para promover a paz e a cooperação internacional. Início da Guerra Fria. A divisão entre o Bloco Ocidental e a do e o Bloco Oriental, liderado pela US, levou à Guerra Fria. Uma era de tensão geopolítica que durou até 1991. Descolonização e reconstrução. Muitos países coloniais buscaram independência após a guerra, e a Europa iniciou sua reconstrução com ajuda como o Plano Marshall dos ESUA.